Neste exato momento, em algum lugar do mundo, cerca de 40 milhões de pessoas ganham a vida vendendo seus corpos. Isso se chama prostituição. 40 milhões é mais do que a população do Canadá ou da Austrália. Um país inteiro. Só que sem bandeiras, sem passaportes e sem direito a voto. Esse negócio movimenta quase 180 bilhões de dólares anualmente. Mais do que o faturamento de muitas grandes corporações. Mas não são as pessoas que trabalham com isso que ganham esse dinheiro. Cafetões e intermediários ficam com 50 a 80% de cada transação. A mulher recebe centavos, enquanto seu corpo é a principal mercadoria. O tráfico de pessoas é o terceiro negócio ilegal mais lucrativo do planeta, depois de armas e drogas. Essa indústria cresce a cada ano e não dá sinais de parar. Segundo a ONU, cerca de 5 milhões de pessoas são vítimas de exploração sexual alheia todos os anos. A maioria são mulheres e crianças que não escolheram essa situação. A Ásia responde por 62% do fluxo global. A Europa por mais de 20%. Este não é um problema de um único país. É uma máquina global que não para de funcionar. Como as pessoas caem nessa armadilha? A maioria não fez nenhuma escolha consciente. Um dia, simplesmente lhes ofereceram um bom emprego. O cenário clássico. Uma vaga no exterior. Garçonete, modelo, babá. Eles compram a passagem, pegam o passaporte dela, e agora ela deve milhares de dólares pela viagem. Não há como voltar atrás. Outro cenário envolve sentimentos. Um homem corteja, dá presentes, promete um futuro juntos, e então ele diz: faça isso só uma vez, por mim. Essa única vez se torna um emprego permanente. O terceiro gancho. Drogas. Primeiro, eles te tratam de graça. Depois exigem que você trabalhe para pagar. Uma pessoa viciada está disposta a concordar com quase tudo pela próxima dose. Em um grande estudo, 90% das mulheres entrevistadas disseram que queriam sair. Mas elas não têm dinheiro, não têm documentos, não têm a quem recorrer. Muitos menores estão entre os que são forçados a entrar nessa rede. De acordo com estimativas da ONU, cerca de 2 milhões de crianças são vítimas de exploração sexual todos os anos. Isso não é apenas um número. São pessoas reais. Muitas delas vieram de comunidades pobres em busca de uma vida melhor. A trajetória deles até aqui começou não com consentimento, mas com o simples sonho de um emprego normal e uma renda estável. Por que elas não vão embora? Essa é a pergunta que todos fazem ao observar a situação de fora. Mas, de fora, é impossível enxergar a quantidade de problemas. O primeiro problema é a dívida. Dizem que você deve por moradia, comida, roupas, segurança. Essa dívida cresce mais rápido do que você consegue pagar. Ela nunca acaba. O segundo problema são as ameaças. À sua família, aos seus filhos, a você. Mais de 70% das mulheres nessa situação já sofreram violência física. Algumas delas, repetidamente. O terceiro problema é o isolamento completo. Seu telefone está sob o controle de alguém, cada movimento seu é rastreado. O contato com os entes queridos é cortado. A pessoa deixa de entender se existe vida além desse lugar. Mesmo quando não há restrição física, a pessoa não sabe mais como viver de outra forma. Não há especialidade, não há experiência, não há certeza de que alguém estará disposto a acolhê-la. Isso também é uma prisão. Algumas são mantidas em cativeiro por meio de seus filhos. Uma mulher dá à luz um filho, e ele imediatamente se torna moeda de troca. Ameaçar a segurança de uma criança é uma das formas mais brutais de controlar uma pessoa. 63% dos internados involuntariamente afirmam ter sido submetidos à violência regularmente. Não apenas uma vez. Sistematicamente. Não é trabalho. É uma prisão sem grades. O que acontece com a psique de alguém que passou por tudo isso? Cientistas estudam essa questão há décadas, e suas descobertas não são para os fracos de coração. 68% das mulheres que passaram por esse tipo de trauma recebem o mesmo diagnóstico médico que soldados após o combate. Essas são estatísticas oficiais. A gravidade de sua condição é comparável à de veteranos de guerra, vítimas de violência doméstica e refugiados de zonas de conflito. Isso foi confirmado por estudos em 9 países. A psique se defende de uma maneira peculiar, a pessoa começa a perceber seu corpo como algo estranho. O que acontece com ele parece não ter nada a ver com ele. Esse é um mecanismo
mecanismo de sobrevivência bem documentado. Depois de deixar essa vida, as pessoas não conseguem formar relacionamentos íntimos por anos, não confiam em ninguém e têm pesadelos. O trauma não desaparece com a situação, ele permanece dentro da pessoa. Some-se a isso a depressão crônica, os distúrbios alimentares e o abuso de álcool. Isso não é uma fraqueza ou um capricho. É uma consequência direta do que a pessoa vivenciou. Então, é possível escapar disso? Sim. Mas sem ajuda externa é quase impossível. E não se trata apenas de ir embora fisicamente. A pessoa precisa reaprender tudo. Como conversar com as pessoas, como procurar emprego, como explicar o vazio em sua vida. A sociedade não recebe essas pessoas de braços abertos. Em 1999, a Suécia aprovou uma lei que punia não quem vende, mas quem compra. Depois disso, o tráfico de rua no país caiu drasticamente. A Holanda seguiu um caminho diferente, legalizando-o completamente. O resultado: em 13 anos, mais de 127 mulheres morreram nessa indústria. A legalização não tornou suas vidas mais seguras. Uma lei sozinha não resolve nada. Quem quer escapar precisa de ajuda real, moradia, apoio, uma nova profissão. Sem isso, a pessoa vai de uma armadilha para outra. Esta não é a história da vida de outra pessoa. Qualquer pessoa sem dinheiro, sem apoio, sem uma base, é vulnerável. É exatamente assim que essa máquina funciona. Inscreva-se no canal e assista a outros episódios, isso é importante.